Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo Vitória, sou o fundador e CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais uma entrevista Ágil de Negócios com o empresário Wagner Eloy, que daqui a pouquinho vai se apresentar. O tema dessa noite, da nossa entrevista especial Ágil de Negócios, é o tema sobre o mercado de seguros premium, né? Assim, bastante interessante. Vamos tirar aí dúvidas, dar dicas, no caso, para você que é empresário, para você também que é profissional, tá? Estamos aí com mais um painel e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí dos ensinamentos, das dicas e das orientações do nosso convidado. Lembrando que esse painel ele está sendo transmitido aqui ao vivo pelo Facebook da Ágil Escola de Negócios, mas será gravado e posteriormente você poderá também acompanhar pelo canal do YouTube da escola. Vai estar lá disponível, tá? Então, para quem não pôde assistir aí ao vivo, pode ir lá e assistir conosco. Wagner, seja bem-vindo ao nosso painel Entrevista Ágil de Negócios. O Wagner Eloy, que é da Jovelo Corretora, né? Trabalha aí com planos de seguros premium, saúde, planos de saúde de premium. Wagner, seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Ronaldo, falando um pouco sobre o meu mercado e sobre a Ágil também. Vamos lá, estou pronto aí para o que você precisar. Legal, ótimo. Eu tenho certeza que bem? Vai ser um bate-papo bem bacana aí para nós. Wagner, para iniciar, né, o pessoal aí está acompanhando, seja agora ao vivo ou seja depois no canal do YouTube, eu acho que é bem interessante, bem legal, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais. Quem é o empresário, né, o CEO da Jovelo Corretora, o Wagner Eloy? Fala um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória aí para nós, por favor. Vamos lá. Eu estou no mercado já trabalhando já com planos de saúde, seguros, né? Já há 10 anos, mais ou menos. Em 2013, eu tirei a minha SUSEP, né? Fiz a Escola Nacional de Seguros, tirei a SUSEP e trabalhei como pré-posto em algumas corretoras durante uns 5, 6, 7 anos, mais ou menos. Sempre me especializei com o ramo saúde, né? Eu podia atuar com os demais, mas me especializei pelo ramo saúde, foi o que chamou mais minha atenção, e foquei bastante no público premium, né? Em plano de saúde premium. E faz 2 anos, mais ou menos, 2 anos, um ano a gente tem o escritório e um ano eu trabalhei como home office. E essa é mais ou menos a trajetória até aqui, né? Passamos já por 2 ou 3 corretoras, já trabalhamos dentro de agência Bradesco, vendendo produto de saúde, e hoje a gente está empreendendo aqui na Jovelo. Legal, ótimo. Falou um pouquinho a respeito de você e a respeito um pouco aí da criação da Jovelo Corretora. E foi fácil, Wagner? Está sendo fácil empreender aí com a Jovelo Corretora? Empreender no Brasil nunca é fácil, né? É totalmente diferente, né? Quando você está dentro de uma corretora como pré-posto, a sua única obrigação é vender, né? Você não sabe o outro lado da mesa, né? O outro lado do balcão, do empresário, do empreendedor, que são impostos, carga tributária altíssima, dificuldade, burocracias, né, que você enfrenta. Você não tem essa noção, né? A única preocupação sua é vender, vender e vender. Quando você começa a empreender é diferente, né? Você lida com não só o vender, como também o caixa, fluxo de caixa, quer dizer, você tem que entender um pouco de tudo, né? Financeiro, o core business completo, né? É algo complexo, desafiador, mas é gostoso. No Brasil é complicado empreender, mas é gostoso. Vale a pena, né? A conquista se torna mais gostosa. É verdade. Temos, né, aqui na Ágil nós discutimos isso bastante também. E os professores, né, os facilitadores, nós comentamos. Alguns são empresários, são microempresários, outros não, são só professores de origem, né? E nós falamos a respeito disso. Quando você é, entre aspas, empregado, atua por uma empresa, tem lá, logicamente, as suas dificuldades também, mas você tem as áreas, né? Você conta, na verdade, você é responsável Sim. por algo. E quando você empreende, você trouxe aí um fator realmente bastante importante, que você, como empreendedor, principalmente o micro e o pequeno empresário, que, na realidade, você tem que
olhar o todo, tem que estar se relacionando com o todo, conhecer um pouco do todo. Por mais que você tenha uma especialidade, você acaba se tornando generalista também em outras áreas, não é isso? Sim, sim, exatamente. É exatamente isso. Legal, bacana. Ô Wagner, então, explica aí para quem não entendeu até agora, nós fizemos várias chamadas aí da nossa entrevista ágil de negócios, né? E falamos que você estaria conosco aqui hoje para falar um pouquinho a respeito desse seu mercado e também dos planos de saúde premium, né? Explica para nós, fala um pouquinho para nós a respeito desse nicho do premium. O que é o premium, no caso? Como que está esse nicho do premium? Vamos lá. Quando eu comecei no plano de saúde, eu fiz alguns treinamentos na Mil, e lá no início, lá 10 anos atrás, e analisando os corretores dentro da empresa, dentro das corretoras e tal, os demais, né, os campeões de vendas, a gente via que eles focavam, vamos dizer assim, né, no chão de fábrica, né? Eles traziam as grandes contas, focavam no chão de fábrica, focavam na massa, num total, né? E muitas vezes os donos da empresa eles não eram assistidos. Os corretores eles estavam sempre focados na, vamos dizer, na grande conta. E como o dono da empresa de repente era o marido, a esposa e dois filhos, eles não focavam tanto, né? Então se dava uma baita atenção para este público, mas para o público prêmio, que era o dono da empresa, não se dava tanta atenção. Então, eu me especializei em atender esse público. Comecei a fazer cursos, oratória, enfim, para poder atender esse público que eu via que não era tão assistido. É um público um pouco mais complexo de atender, um público diferente, mas quando você se especializa e foca neles, tudo que você foca cresce, né? E a gente começou a trabalhar focado nesse público. Quando a gente criou a Jovelo, a gente criou no intuito de atender, de continuar atendendo esse público e crescer focado neste nicho de mercado, né? Não que nós não queremos os demais, lógico que não, mas o nosso foco é dar um atendimento para esse nicho, né? Um nicho de mercado que consome hospitais prêmios, que utiliza bastante reembolso, que não tem muito tempo para perder em fila de hospitais ou de consultas, né? Ele prioriza muito o tempo dele, a qualidade de vida da família, então ele quer dar um benefício melhor para os seus, né? Tanto pelo tempo, tempo para eles é dinheiro, né? Esse público é dinheiro para nós todos, na verdade, mas quando você tem uma certa demanda maior, que nem eu disse no caso do empreendedorismo agora, né? Quando você é vendedor, você vende dinheiro para casa, deita e dorme, né? Quando você começa a empreender, você tem que se preocupar em vender, administrar, em pagar tributo, quer dizer, o tempo começa a se tornar escasso, né? É 24 horas para todo mundo, mas parece que para o empreendedor é menor. Então, a gente começou a focar nesse público, dando um atendimento personalizado, entendendo a necessidade deles, né? Buscando fazer mesmo não só um corretor, mas um consultor, um concierge desse público, e temos crescido em meio a eles aí. Entendi. Então, mercado... Entendi. Eu tenho um pequeno delay, tá? Porque eu estou acompanhando por mais duas mídias aqui, então eu tenho que me atentar a você aqui no aparelho principal. Confesso que, vez ou outra, eu olho para o outro, você ainda está falando, eu fico aguardando. Mas daqui a pouco a gente acerta esse delay aí, tá legal? Faz parte. Ao vivo Wagner, mesmo. É verdade, mas né, quem sabe faz ao vivo, não é assim que dizia o grande comunicador, né? Quem sabe faz ao vivo, e você sabe bastante, eu tenho certeza. Wagner, esse nicho, no caso do Premium, né, que é formado, assim, em especial por empresários, claro, né, empresários sim. Que possuem essas características aí que você comentou, não pode gastar tanto tempo, o tempo é um recurso um pouco mais escasso, tem algumas particularidades, tem algumas condições especiais, né, é isso? Isso, exatamente. São pessoas que geralmente são CEOs de empresa, né, PJs, empresários, microempresários, né, que estão crescendo seus negócios, então, quer dizer, ele tem que ter mais agilidade para algumas coisas, ele tem a preocupação também de resguardar a família, né, são empresárias também, que muitas vezes precisam de uma cobertura legal para os seus filhos, né, que estão em casa e tal, são pessoas nesse nicho de mercado, tá, pessoas geralmente de um ticket médio um pouco mais alto, né.
Tá, entendi. E a questão da cobertura, né? Por exemplo, eu fiquei aqui pensando, esse tipo de público-alvo, né? Esse perfil de profissional, muitos, eles têm o deslocamento para outras regiões, no Brasil, fora do Brasil. Isso também é uma característica atendida pelo seguro prêmio? Sim, sim. Tem um caso bem interessante de um empresário, né, que ele tem um plano de saúde premium e acho que antes da pandemia, uns 2 meses antes da pandemia, ele estava nos Estados Unidos e me ligou. Wagner, eu estou passando mal, estou aqui no pronto-socorro e eu preciso, me ajuda aí. Aí eu liguei na operadora, a operadora imediatamente pediu os dados dele, né? Ele tinha aquele número, né, que você compra, não estava com o número dele, você compra um chip, coloca no celular e sai usando. Eu entrei em contato com a operadora automaticamente entrou em contato com o hospital e ele teve toda a cobertura, sem custear nenhum valor a mais, né? Então, quer dizer, ele não precisou fazer o seguro viagem, né? Ele teve a cobertura total pelo plano de saúde dele, por ser prêmio, né? Dá cobertura em quase todo mundo para ele. Interessante. E teve toda a assistência lá pela Isso, toda operadora, no assistência. caso. A operadora entrou em contato com ele, a operadora é muito ágil, ela é premium mesmo, é uma das melhores que tem. Entrou em contato com ele, entrou em contato com ele, entrou em contato com o hospital e ele não precisou fazer nada. Ela interveio com tudo. E até Legal. liguei para ele depois de um tempo e tal, falei, e aí, como é que foi o atendimento, Wagner? Depois que eu falei com você, parece que eles entraram em contato lá com a minha esposa, falando no hospital, cara, eu sei que até hoje eu não paguei nada. Ficou dentro do... Ele Muito teve bom. uma crise renal. Legal. Então, quer dizer, E o seguro, o prêmio, ele cobre, então você não tem, o empresário, por exemplo, ele não tem necessidade de fazer o seguro viagem, se dependendo do plano que ele tem? Então, muitos dele, aquele tratado de change já está incluso, né? Muitos planos prêmio já está incluso esse tratado de change. Então, aos países que fazem parte desse tratado, ele não precisa contratar. Mas o que eu oriento é assim, cobertura nunca é demais, né? Então, se você tem a opção de você contratar, se você comprar sua passagem e você tem a opção de você contratar pelo cartão de crédito, então, quer dizer, já contrata também, que às vezes o cartão de crédito dá barato, ou a companhia aérea. Então, se você puder ter 2 coberturas, nunca é demais, né? A redundância. Isso, exatamente. Mas não é só cobertura internacional, é cobertura nacional também, né? Lógico que agora com a pandemia, o nosso novo, né? Tudo vai se mudar, mas geralmente eles viajam bastante para viagens nacionais, para reuniões e tal, né? E você tem que ter uma cobertura também nacional que te dê algum respaldo se você passar mal em qualquer outro estado, né? E esses planos também geralmente têm, né? Você não tem assim, somente hospitais prêmios, hoje, eixo São Paulo e Rio. Você tem o Vento Forte em Porto Alegre, você tem algumas unidades em Brasília, quer dizer, você tem que estar crescendo muito nessa rede prêmio, né? Então, o empresário ele precisa ser respaldado, o empresário, o empreendedor, o público prêmio, né, a pessoa que é prêmio, precisa ser respaldada também nesses locais. Ok. E a pessoa que pode adquirir um plano desse, um plano premium, né, com a Jovelo, por exemplo, pode ser uma pessoa física comum também, não há necessidade de ter uma pessoa jurídica relacionada. Então, Ronaldo, o que acontece? Roberto, desculpa. O que acontece? Ronaldo. Hoje, no mercado, existe poucos planos de saúde premium pessoa física. Existem alguns, aqueles que são administrados pela Qualicorp, que você consegue contratar, se a pessoa tem profissão liberal, algo desse tipo, você consegue contratar. Mas, em geral, são PJs, tá? Você pode contratar alguns a partir de 2 vidas, não sei se posso falar o nome da operadora, mas acho que pode, né? Pode ficar à vontade. Você tem o caso, por exemplo, a Almint, ou então a Milwan. A Almint você pode contratar a partir de 1 vida, tendo CNPJ, mesmo sendo MEI. A UAM você pode contratar, a Milwan você pode contratar a partir de 2 vidas, né? Então, quer dizer, você tem as opções de você contratar esse plano prêmio já a partir de 1 ou 2 vidas. Mas, geralmente, é CNPJ, tá? CNPJ. Apesar que com a nova lei trabalhista brasileira, as PJs está crescendo bastante, né? CEO de uma empresa, geralmente, ele é PJ, né? Ele não... Às vezes, ele não é funcionário CLT, né?
Aí você, até me desculpe se a minha pergunta é uma pergunta muito de leigo, né? Você é o especialista aqui, claro. O meu objetivo é esclarecer também para as pessoas que não entendem, né? Como eu. Mas sendo um PJ, eu posso estender a contratar esse seguro, esse plano de saúde premium, para minha família, por exemplo. Pode, você não precisa necessariamente ter funcionário CLT, né? Se é um PJ, você presta serviço para uma empresa, tá? Mas é você, sua esposa e tem mais 2 filhos. Você não precisa ter mais um funcionário ou mais um. Você pode contratar para você, sua esposa e seus filhos. Tendo CNPJ não tem problema. Só não dá para você contratar o pessoa física, né? Mas tendo CNPJ não tem problema. Entendi. Tá? E esse plano de saúde premium, em média, né? Não precisa entrar em valores, mas percentualmente aí ele para cobrir, né? Todas essas vantagens e benefícios que eu estou entendendo que ele tem, ele fica dependendo da operadora, ele fica 15%, 10%, 20% maior do que um normal. Como é que funciona isso daí? Então, a questão de valores é complicado, porque assim, o benefício que ele dá, em média, ele compensa o valor pago, né? Porque, por exemplo, geralmente, se você contrata um plano normal, você tem aquela rede médica, né? Aquele rede credenciada, que você é obrigado a utilizar ela, tá? Ginecologista, você tem um livrinho, você vai naqueles locais. Uma pessoa que não tem tempo, ela geralmente paga do próprio bolso e solicita reembolso. Então, ela pede um plano que tenha a opção de reembolso, porque ela não tem tempo para ficar esperando e tal. Então, ela tem um médico dela que, de repente, já é de família, já vai há muitos anos, ela paga do próprio bolso e solicita reembolso. Então, esses planos geralmente costumam ser um ticket médio um pouquinho mais alto. Por isso que também, geralmente, quem contrata eles são pessoas também que têm um ticket médio mais alto, né? Pessoas que sabem a necessidade, entendem, mas ele é um pouquinho mais alto realmente. Eles oferecem vantagens maiores, né? Benefícios maiores. Facilidades facilidades adequadas para aquele perfil, eu diria. Sim, porque são planos de saúde que dão atendimento em hospitais prêmios, né? Você tem atendimento no Einstein, Sírio, o Einstein está na lista dos melhores hospitais do mundo, né? É o melhor da América Latina. Vocês têm Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, quer dizer, geralmente eles são atendidos por médicos que são doutores, né, professores. Então, alguns são os melhores do país nas suas áreas. Então, você tem alguns benefícios que compensam o valor, tá? São médicos que, geralmente, eles não atendem uma relação de plano de saúde, atende só por reembolso e tal. Esse tipo de público. Entendi. Então, Wagner, diz uma coisa, são muitas operadoras que atuam nesse segmento, nesse mercado hoje? É uma quantidade mais limitada? Como é que funciona isso daí? A grande maioria das seguradoras que trabalham com plano de saúde, ela tem dentro da sua carteira planos de saúde, dentro da sua carteira, ela tem categorias premium, tá? Que são categorias premium. Você tem, por exemplo, a Bradesco, você tem o TNP10, que é um plano premium. Você tem o TNQ4, que é um plano premium. A Sul América, você tem o Executivo, você tem o Prestige. Agora, operadoras que trabalham somente com público premium, que o foco delas é esse público, é o Mint, né? Que é a operadora mais, na minha concepção, uma das operadoras mais premium, ela que iniciou esse trabalho no Brasil de público premium. Você tem a One, tá? E você tem a Care Plus. Essas 3 são exclusivamente o foco delas é este, tá? Mas você tem dentro das seguradoras categorias que atendem este público também. Legal, ok. E você, como Jovelo Corretora, atua e trabalha com esses parceiros aí? Sim, a gente trabalha diretamente com todos eles. Com todos eles. Legal, ok. Certo. Eu gostaria agora de perguntar para você, a gente tem debatido muito isso daqui nos conteúdos digitais da Ágil Escola de Negócios, seja na live semanal, na mentoria digital que ocorre às terças, e tivemos a oportunidade também de conversar aqui em uma entrevista ágil de negócios com o presidente do CAI, do Centro de Apoio ao Empreendedor, e agora a última nós falamos com o CEO da Super Estágios, que é do mercado de estágios, uma empresa especializada em estágios. E hoje estamos aqui com você, claro, como especialista, né, CEO aí da Jovelo, corretora,
para falar desses planos premium aí de saúde que são tão importantes, mas que também muita gente tem dúvida, saber como funciona, e você está explicando. E a gente tem debatido a respeito da questão desse distanciamento social, que em decorrência, né, do Covid-19, do coronavírus, logicamente que guardada aí a prioridade, né, o aspecto prioritário que é a saúde sempre em primeiro lugar, e hoje aqui nós estamos falando de alguma forma, né, direta ou indiretamente, nós estamos falando de saúde, você sabe melhor do que eu a importância disso, mas deixando um pouquinho de lado, mas falando da questão de negócios, né, e os negócios, para quem empreende, no caso, seja lá pelo CAI, ou mesmo o mercado de empregos e o mercado de estágio, ele foi impactado, assim, de uma forma muito dura, né? Logicamente que nós somos otimistas também, nós olhamos todo esse cenário também com um olhar positivo, claro, né? Identificamos várias oportunidades. Quem não aprendeu a trabalhar no home office, né, Wagner? Você pode até falar um pouquinho disso daqui a pouco, para vocês, como é que foi isso. Mas, assim, quantos não estavam preparados para trabalhar no home office? Quanto nós aprendemos sobre os conteúdos digitais? Olha só, eu sou escola, e mesmo eu que sou escola, aprendi ainda mais com os conteúdos digitais, as opções. Então, veja, além dos impactos, nós também identificamos oportunidades. E aí que eu queria entrar, você fica à vontade aí para discorrer, para falar o que a sua experiência para o nosso público aí que está acompanhando, tá? Como está esse mercado de seguros premium, né? O plano de saúde premium, como que ele foi impactado aí com essa crise? Então, inicialmente, no início da crise, muitas pessoas que ainda não tinham adquirido o plano, eles correram para adquirir, né? Só que depois todo mundo achou que ia durar 15 dias, né? Na verdade, a quarentena, né, que é de 15 dias, todo mundo achou que ia durar somente 15 dias e tal, e passado esse primeiro, vamos dizer assim, frenesi, deu uma acalmada. Por quê? Começaram a ver as projeções negativas, né? E as pessoas recuaram, porque quem tem suas reservas, ela tenta se resguardar, porque ela não sabe o que vai ser amanhã, né? E aquela frase não entrando no campo da política, mas eu creio que aquela frase do Mandetta, esse ministro, né, da saúde, ele deu não uma prejudicada, né, mas ele colocou muito medo nas pessoas, porque ele falou que independente de você ter um plano de saúde bom ou ruim, o melhor plano de saúde, você não ia ter atendimento, então a pessoa que ouviu aqui, ele estava interessado em contratar um plano de saúde, ela vai pensar duas vezes, pô, se eu não vou ter atendimento, vai dar tudo lotado, por que eu vou gastar meu dinheiro? Eu vou contratar se não vou ter atendimento? Então, isso deu uma parada. Mas, assim, a gente, como é uma corretora, a gente pode trabalhar com todos os ramos, enquanto isso, teve outros ramos também que cresceram, que, por exemplo, foi o seguro de vida, tá? Muitas pessoas têm procuraram um seguro de vida. E a gente também trabalha, a Mint, ela tem um seguro de vida premium, né, também, né, é uma operadora premium, uma seguradora premium, e ela também tem um seguro de vida. Então, o que acontece? A gente começou a fazer um corcel na nossa carteira, né, oferecendo e ofertando também o seguro de vida. Então, quer dizer, vamos dizer que uma coisa meio que balizou a outra, né? Não assim, 100%, porque como você trabalha com o ramo é que nem o dono de restaurante, né? Que ele era acostumado a abrir o restaurante dele, de repente o cara tem que sobreviver do iFood, da entrega, do delivery, né? Quer dizer, supre 15% da receita dele, não 100%, mas é algo que te dá fôlego. Agora, pós-pandemia, assim, a gente enxerga como um crescimento exponencial, lógico, com calma e tal, mas exponencial, porque as pessoas entenderam a necessidade, né? Elas entenderam que é necessário ter o plano de saúde, é necessário ter o seguro de vida, porque eles viram na pele, né? Quem não tinha, correu para contratar, e quem já tinha, se viu, assim, tendo que, de repente, reduzir por conta de manter outras despesas que o empresário tinha, né? Folha de pagamento e tal, coisas desse tipo. Mas a gente vê um crescimento exponencial aí, depois dessa pandemia. Entendi. Eu confesso que eu não me recordo dessa menção do ex-ministro da Saúde, mas eu fiquei Mandetta. Aqui realmente... o Mandetta, né? Eu, particularmente, eu vi muitos, né, aspectos positivos
na condução do trabalho dele, mas o que você falou aí, que foi a menção dele, realmente eu fiquei aqui refletindo sobre isso. Eu imagino vocês, né, que atuam nesse segmento, até porque isso eu acredito, acabou sendo uma fala aí que não transmitia totalmente a realidade, né? Porque nós sabemos até hoje, né? Então, nós temos a questão da saúde pública, né, o chamado SUS, né, em alguns lugares CIS, né, sim, e nós temos a rede privada. E, logicamente, que eu sou leigo, mas eu entendo que um convênio médico, um plano de saúde, o prêmio, ele vai me dar, em especial, o direito de participar dessa rede privada. E, logicamente, que você tem o peso dos dois lados, né, na saúde pública e na saúde privada. É isso, né? Exatamente. Apesar que o SUS, assim, eu comercializo o plano de saúde, tá? Mas o SUS, o projeto SUS, ele é um ótimo projeto, melhor do mundo. Não existe melhor. O Sistema Único de Saúde, a qual ele foi desenvolvido, é um projeto fantástico. Se ele funcionasse, acho que operadora de plano de saúde ou seguradora ia trabalhar com outros ramos, mas não ia trabalhar com saúde. Ele não funciona. Ele se provou em meio à pandemia ser realmente bom, né? Vamos dizer que assim, a gente teve um respaldo grande por parte dele, a população teve um respaldo grande, né? Mas a pessoa que é prêmio, ela não quer ir para o SUS, né? Ela não contratou um plano de saúde para depender do SUS, né? Aí veio o ministro o ministro da Saúde falando que se ela tiver o melhor plano de saúde ou pior, não adianta, que chegou no estágio que ela não vai ter atendimento, não vai ter para onde ir, só fala, pô, então eu vou pelo menos colocar comida na mesa da minha família, se o negócio é tão feio assim, né? Eu vou pelo menos tentar colocar comida na mesa da minha família, vou ver se eu consigo garantir pelo menos um mês a mais a minha folha de pagamento. E as vendas aumentaram, no caso do plano de saúde especificamente? Aumentou de alguma forma? Inicialmente sim, mas depois ela deu uma estagnada e aumentou a procura pelo seguro de vida, né? Mas, pelo seguro de vida. Isso, mas tem estudos que dizem que depois, pós-pandemia, vai ser um mercado que vai crescer bastante. Tá, e o seguro de vida premium, você já atuava com seguro de vida premium? Eu não entendi muito bem, ou foi algo que você identificou durante essa crise? Foi durante a crise. Foi durante a crise. A gente viu a busca, apareceu, né, as pessoas começaram a buscar e a gente começou a olhar com um olhar mais criterioso. O nosso foco sempre foi saúde, assim. Na verdade, assim, voltando ao início da nossa conversa, quando eu saí da corretora para empreender, era porque eu queria realmente trabalhar com os outros ramos, né? Porque, como eu tenho o SUSEP plena, eu posso trabalhar com saúde, com vida, com automóvel, quer dizer, com todos os ramos, né, que existe de seguro no Brasil, eu posso comercializar e no Brasil todo. E eu sempre trabalhei numa corretora que era só saúde. E eu queria ter a oportunidade, por exemplo, o meu cliente, a gente contratava o seguro saúde para ele, e ele perguntava, mas e o meu seguro de vida, ou o meu seguro do carro, você não quer fazer e tal? Eu sempre tinha que falar não, porque eu tinha SUSEP, mas eu não utilizava naquele tempo, né? Tenho ainda SUSEP, não utilizava naquele tempo, e a corretora não trabalhava com esse produto. Então, um dos motivos de eu sair foi para poder ofertar para os meus clientes empreender, né? Eu saí para empreender, foi para poder ofertar para os meus clientes também outro produto, o Vida e o Previdência na época. Aí o que acontece? Eu saí, voltei a fazer treinamentos nas companhias e tal, mas eu comecei a focar um lado e desfocar o outro. Então eu resolvi dar uma parada e continuar focando só no saúde, né? Mas em meio à pandemia agora a gente teve que olhar para outros produtos com um olhar mais carinhoso. Então, mas é interessante ouvi-lo, né, falar sobre isso, que é essa questão da especialidade realmente. Você é um profissional especialista e autorizado a operar com qualquer tipo de seguro, plano de saúde, pelo que eu entendi. E na realidade, né, você teve a experiência prática de atuar em outras empresas como um colaborador, como, né, um profissional lá. E você tinha, assim, vamos colocar aí, o seu sonho, né, de empreender, e você trouxe realmente algo bem interessante para o seu negócio, que é o foco, é a especialidade, né? Então, assim, a microespecialidade. Por mais que você conheça um pouco de tudo aí no mundo dos seguros, você decidiu se dedicar
a um tipo de seguro. E por isso que eu vejo, né, eu aí como consumidor, no caso, eu veria você, profissional da Jovelo Corretora, como assim, uma empresa pronta para me atender pelo seguinte, pela sua especialidade, pelo seu conhecimento, o seu foco naquilo que eu preciso, entendeu? Porque geralmente tem aquela a máxima, né, que quem faz tudo não faz nada. Se Pois você é. contrata um pedreiro, o cara chega lá e fala assim, não, mas eu também sou eletricista, sou gesseiro, sou... Você fala, pô, E aí, calma, você e não aí quer menor você de conta. acha, é verdade, aí você acha que para facilitar você vai contratar tudo de uma pessoa só, vai E reduzir, aí vai acaba... talvez ter, né, vai ter um valor talvez um pouco menor, ok, só que no final das contas você não consegue ser especialista em tudo. Exatamente. E eu acho que, assim, eu vejo que... Eu já via isso no passado, que o mercado pede bastante, né, um especialista, e eu queria que no futuro, no novo, mais ainda, né? Mais ainda. Se você... É lógico que uma corretora, ela cresce, ela ganha corpo, e você pode e deve, né, como empreendedor, colocar outros produtos para comercializar dentro do seu negócio, dentro do seu core business, aumentar ele e crescer, expandir para outros ramos, mas você pode ter outros especialistas em outras áreas, né? Ela não precisa ser o empreendedor, ser o especialista em tudo, porque se ele for especialista em tudo, ele, na verdade, não vai ser especialista em nada. Porque o cérebro humano ele não consegue comportar tanto saber assim, tanto conhecimento, né, para você conhecer todas as áreas. Então você se especializa em uma e traz pessoas boas para o seu lado e coloca do seu lado quem é bom em outra área e vai somando e vai crescendo junto, né? Eu creio que Exato. é mais assim, né? Se a gente olhar a nossa história de empreendedorismo do Brasil, você vê que o dono da XP fez isso, o Paulo Lemans também fez isso, né? O Leman também fez isso lá atrás com a Ambev. Então, quer dizer, você traz pessoas melhores com você, né, para o seu lado e cresce junto. É muito importante a gente ter foco, né? Caiu? Tá ouvindo? Caiu a conexão. Já volta. Opa, Só um não, pouquinho, normal pessoal. aí. Eu continuei te ouvindo Normal? normalmente, tá bom? Ah, entendi. É aquele ditado, né? O importante é nós termos, se tiver que escolher, é bom a gente escolher ter pessoas realmente, né, melhores, para que a gente possa também Sim, evoluir, né, e aprender com essas pessoas. sim. Não dá para ser professor sempre, né? Não adianta você ter do seu lado, não tem como, não tem como. Tá me ouvindo? Voltou? Da Jovelo Acho que tá voltando, Corretora. né? Não, legal. Fica Tá? tranquilo que eu até comentei aqui já para o pessoal que está acompanhando, a Priscila Biela, que é a diretora de marketing aí, diretora de conteúdo da escola, ela está sobre o mercado, esse outro produto com o seguro de vida, tá legal? E eu gostaria de perguntar aí para o Wagner. Wagner, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora eu tô. E eu gostaria de saber de você, quais são as novo que você vê como empresário, né, como especialista aí na área de plano de saúde premium e também de seguro de vida premium.
Desculpa, eu Ronaldo, caiu um pouquinho, eu não vi. Você Caiu? pode repetir, por favor, a Não, pergunta? posso, claro, posso sim. Por favor. Eu observei que você comentou, né, durante aí o nosso bate-papo, duas ou Sim, três vezes a respeito usou a expressão, o novo novo, né? Como será sim. esse novo novo? E eu acho bem interessante essa expressão aí que você usou, e eu gostaria de saber quais são, né, as perspectivas, no caso, sua, como empresário aí, como empreendedor, como um especialista nessa área, como que você vê, então, quais são suas perspectivas de negócio para esse novo novo? Ronaldo, como eu posso dizer? A economia num todo ela foi afetada, né? A economia num todo ela foi afetada. Mas a gente pega o histórico do mercado de seguros, ao longo de toda a história, foi um mercado que, mesmo em meio à crise, ele veio a crescer, né? Porque o que o mercado de seguros faz é agregar valor à sociedade, né? Você imagina que na hora que as pessoas mais precisam, ele está lá agregando valor, dando como pode suporte, né? No caso do plano de saúde, como aquele caso que eu contei para você de um cliente que nos Estados Unidos ele estava lá. Então, são nesses momentos que as pessoas dão valor, né? Dão valor à vida e nem tanto ao dinheiro, mas à vida. Então, como o histórico mostra que o mercado sempre cresceu, em todas as crises que nós vivemos, guerras e tal, o mercado segurador ele sempre cresceu como um todo. E o que me interessou no mercado, que me atraiu, foi que quando eu estudei ele lá em 2008, eu acho mais ou menos, 2008, comecei a dar uma olhada, 2009 no mercado, era um mercado que crescia acima do PIB, né? E a expectativa é que ele continue crescendo, viu? De repente, não todos os ramos, como, por exemplo, seguro de eventos, que eu acho que não vai ser algo que vai voltar tão rápido, por conta de viagem, esse tipo de coisa, mas aquilo que é relacionado a benefício, aquilo que é relacionado a pessoas no geral, ele vai crescer não exponencialmente, porque não tem como que dar uma guinada se a economia também está, né, tá meio estagnada, mas vai crescer legal. A taxa de juros está baixa, né? Quer dizer, mas a gente tem uma confiança que vai ser o retorno aí do novo vai ser algo muito bacana, vai ser algo E para promissor. você, especialmente, que atua com o mercado premium, né, com produtos premium, você acredita, uma pergunta até que me veio em mente aqui agora, tá? Essa questão, hoje eu ouvi bastante aí a respeito da redução, né, da taxa Selic, que é o que acaba, eu não sou especialista em economia, mas é ela que acaba controlando aí, né, vamos colocar assim, toda a questão de juros, etc e tal. E essa questão do crédito, né, que o governo está liberando, para apoiar, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, guardada aí as críticas, né, que alguns fazem, outros elogiam, não vamos entrar nesse mérito. Mas você acredita que isso também colabora de alguma forma para para atingir um pouco essa perspectiva de vocês? Então, na verdade, isso em si não, né? Porque o brasileiro, infelizmente, mudando agora um pouco de assunto, mas contextualizando, né? Mas a gente volta já. O brasileiro, no geral, nós não temos uma educação financeira boa, né? Então, pode ser, desde jovem, a gente não tem uma educação financeira. Então, se você pegar e analisar, você vê que poucos empresários, ele tem fluxo de caixa para aguentar 15 dias, né? Você vê que quando começou a pandemia, uma semana depois já tinha empresário falando que já ia falir. Uma semana eu não tenho como pagar aluguel, não tenho como pagar funcionário, não tenho como nada. Então, quer dizer, como não tem uma boa educação financeira, quando a empresa está indo bem, geralmente o cara compra um carro, compra uma casa, né? Ele não se preocupa com o fluxo de caixa, ele não se preocupa lá na frente. Então, eu acho que essa ajuda que o governo está dando, demorou um pouco para chegar, né, para as micro e pequenas empresas, mas vai ajudar mais as empresas pagarem o que já está devendo, tá? Ajudar, dar um pouquinho de fluxo de caixa para a pessoa, para o empresário continuar andando, aqueles que sobreviverem, mas assim, a perspectiva que eu tenho do crescimento do mercado segurador não é em relação a isso. Lógico que a taxa de juros, infelizmente, abaixa, mas não chega para o consumidor final, né? Os bancos não deixam, então, ela não chega.
mas eu creio mais da conscientização que a pandemia trouxe da necessidade de se ter seguro. Que o brasileiro, infelizmente, ele consome muito pouco seguro, né? Então, o cara ele só vê que é necessário fazer um seguro da empresa dele quando ela pega fogo. E, de repente, entendeu? É um prédio que você olha e fala, pô, isso aí vai pegar fogo uma hora, porque só tem papelão aí, mas ele acha que nunca vai acontecer com ele, né? Ele só vê a necessidade de fazer o seguro de vida quando o vizinho falece, né? Eu acho que o melhor lugar para você vender seguro de vida é ser nos velórios. Eu não tenho coragem de ir, mas se alguém for, deve vender muito seguro de vida, né? Eu tenho um caso da minha tia, ela comprou uma assistência funeral no velório de alguém. Aí meu avô foi falecer, ela tinha, porque ela comprou no velório de alguém. Mas por que a gente não pensa nisso antes, né? Não previne antes. Então, eu creio que o crescimento ele vai vir por causa da conscientização do brasileiro, e não tanto dessa ajuda que o governo está dando. Eu acho que essa ajuda vai ser mais para manter mesmo de pé as empresas, né? O empresário vai ajudar mais para manter. Poucos, eu acho que vão conseguir utilizar para investir em crescimento, né? Investir em digitalizar os processos, ir para o digital, quem não está ainda, e fazer o negócio rodar, né? Eu acho que a grande maioria vai ser para tapar buraco mesmo. Ou seja, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, né? Essa pandemia ela acabou sendo aí um processo de aprendizagem, né? Onde as pessoas, a maior parte pelo menos, identificaram essa necessidade e aprenderam a dar mais valor, logicamente, para a sua saúde, para a preocupação com a saúde e consequentemente com isso, consumir um produto que é o plano de saúde prêmio ou seguro de vida prêmio, que antes, talvez, uma pequena parte apenas tivesse essa preocupação. Olha só que interessante isso. Porque, por exemplo, o seguro de vida, né? O brasileiro, quando um corretor oferta para ele o seguro de vida, ele sempre pensa que na situação vou deixar para o Ricardão, tem aquela, vou deixar para o Ricardão, mas agora, no meio da pandemia, a gente viu que, pô, perdemos muitas pessoas, né? E não é só a questão da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa ela é arrimo de família, ele é um empreendedor, a esposa dele é a dona de casa, né? Ele que traz o pão, ele tem 2 filhos na escola particular. Se ele vier a faltar amanhã, o que vai ser do filho dele? Será que ela vai ter condições de manter o filho na escola? Então, quer dizer, o seguro de vida é para respaldar nessa situação, entendeu? De poder dar o benefício do filho dele ter consciência que o filho dele vai continuar tendo a qualidade de vida que tem hoje. Vai continuar dando para a família dele aquilo que ele dava quando ele estava presente. Então, essa é a consciência. Mas a gente nunca pensa que acontece com a gente. Aí, quando você vê morrendo 10 mil, entendeu? 15 mil, 20 mil, você fala, pô, meu vizinho da esquerda 40 mil. Morreu. Aí você fala, pô, acho que é... E não é caro. Vou dar um exemplo meu, tá? O meu exemplo. Eu tenho 41 anos, um seguro de vida para mim com capital segurado de 400 mil, ele fica 100, 150, 125 reais mensais, entendeu? É algo que cabe no bolso do brasileiro, do empreendedor, não é algo caro. E é um seguro de vida prêmio, tem um monte de benefícios. Então, quer dizer, é algo que cabe, você entendeu? Você pensar na sua família, se você vier a faltar, quer dizer, não é algo que você fala, pô, mas antes de tudo isso acontecer, quando você ofertava, não, vou deixar para o Ricardão. Agora, acho que essa consciência mudou. Então, é um mercado que já está crescendo muito, vai crescer mais, e o plano de saúde também. Eu concordo plenamente com o que você falou, não poderia ser diferente, você é o especialista, e realmente essa consciência, ela mudou, ou melhor até, criou-se uma consciência que talvez antes não existisse tanto. Agora, você vai receber muito pedido de cotação lá no Jovelo Corretora, porque muita gente vai querer conhecer mais aí o seu plano também, que eu já fiquei interessado aqui, é um modelo que me atende, tá? Vou cotar com você depois lá, tá legal? Bom, brincadeira à parte aí, né? Você falou da questão, já deu até uma dica aí no final, vou pedir para você dar outra dica. Você falou aí, deu uma sugestão, a questão do velório, logicamente, com todo respeito, né? Falamos isso aqui, fizemos apenas uma brincadeira comum, né? Uma brincadeira simples aqui, do vendedor lá realmente no velório, fazer a venda do seguro.
Eu acho que muitos não tinham pensado nisso, confesso que na hora que você falou me acendeu uma luzinha também, e a história do Ricardão também me chamou a atenção, né? Falar, realmente, as pessoas, eu já ouvi essa brincadeira, né? Na realidade, você deixa o seguro, não é para você usufruir, né? Você escolhe para quem você pode deixar, inclusive, Sim, exatamente. se eu não me engano, você escolhe. Então, você vai deixar para o seu escolhe. filho, para sua filha, educação, escola, como você citou aí muito bem. Wagner, assim, depois de bater esse papo aqui com você, algumas pessoas que acompanham aí a nossa live, né, a nossa entrevista ágil de negócios, e eu tenho certeza que depois também pelo canal do YouTube, elas querem saber, né, como é que eu faço, e eu não preciso nem esperar acabar o distanciamento social, a quarentena, é agora, né? Como é que eu faço para contratar um plano de saúde premium, tá? A gente está falando de plano de saúde premium, que não é tão comum se falar disso. Então, nós trouxemos esse assunto com você, como especialista, para ensinar, né? Como é que eu faço? PF, PJ, você falou um pouquinho lá atrás já, que é o PJ e tal, mas é burocrático, não é? É assim, normalmente documentação, ele aciona quem? Para onde ele liga lá para você, telefone, e-mail? Como é que funciona isso daí? Então, o processo ele pode entrar pelo site, né, jovelo.com.br, ou entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é 11 4379 5222, ou no celular, né, no meu celular próprio, 11 94769 5523. O processo ele é feito praticamente todo digital, né? Não é burocrático, lógico que existe todo um aparato jurídico, né, uma documentação que é necessária, até para viabilizar a contratação, mas não é burocrático, não. A gente vai fazer algumas perguntas com relação à declaração de saúde, ele vai ter que preencher, né? Vamos passar também uma consultoria, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de consultoria, né? Então, nós avaliamos tudo que a pessoa busca no plano de saúde e orientamos ela naquilo que for mais adequado à necessidade dela. Tá? Então, por causa disso, a gente tem um formulário que a pessoa preenche com os dados, informações de saúde e outros tipos de coisa. Tá? Mas é tudo feito a distanciamento, a gente pode fazer por vídeo ou por telefone, não é necessário o presencial. Neste momento, não. As seguradoras e operadoras, elas flexibilizaram muito essa questão em meio à pandemia, né? Em todos os sentidos, não só no sentido de contratação, também no sentido de atendimento, como é o caso da telemedicina, né? Que as seguradoras e operadoras premium já têm, como é o caso de reembolso digital, que você pode solicitar pelo aplicativo, ou no caso da Almint, se eu não me engano, tem a opção de você solicitar até por reembolso. Então, quer dizer, neste momento que a gente está vivendo, é tudo mais simples. Tá legal. Ok. Você, no caso, eu tenho aqui uma dúvida, né? Hoje em dia, principalmente o microempresário, e aí eu estou falando do empresário que tem a microempresa realmente, ele se depara com dificuldades aí de, às vezes, assim, tudo é um pouco mais difícil, né? Para a microempresa. É a questão do crédito, buscar um capital, etc e tal. As exigências talvez sejam maiores aí. E nós temos aí muitas microempresas que eventualmente, até agora, em decorrência desse impacto aí, né, dessa crise, desse distanciamento social, que gerou lá algum tipo de restrição, porque atrasou um fornecedor, e o fornecedor acabou, entre aspas, sei lá, protestando. Em geral, assim, gerou algum tipo de restrição. Esse empresário de uma micro ou pequena empresa, que normalmente eu acredito, pelo menos, né, que tenha esse tipo de dificuldade um pouco maior. O fato de ter essa situação em andamento para se resolver, isso é um obstáculo? Já descarta a possibilidade de contratar ou não? Existe uma análise, é possível? Explica aí, por que eu te pergunto isso? Muitos, Wagner, desculpa te interromper, só para você entender a pergunta, que eu como empresário eu vejo que é importante, porque a gente está no meio aqui, principalmente de micro e pequenas empresas na escola, e eu sempre ouço as pessoas, né, esses profissionais, citarem assim, só que não é uma coisa testada, é a cultura, né? Eles acham que não vão conseguir por isso. Então, fala um pouquinho para nós a respeito disso.
Não, isso não acontece, é muito difícil. É lógico que uma seguradora, uma operadora, ela está aceitando um risco, né? A gente tem um caso aqui de semana, uma empresa que está na nossa carteira e ela, eu vou falar um valor, vamos dizer que ela pagou 100 mil reais no ano, tá? De fatura. No ano todo, vamos dizer que ela pagou 100 mil reais. E teve um colaborador dela que passou mal e ele ficou quase 3 meses internado, tá? Como diz o Paulo Gogó, isso é um caso verídico. Aí ele ficou quase 3 meses internado em UTI. O custo dele, que ele gastou quase 300 mil reais, esse funcionário. Então, quer dizer, a empresa pagou 100 mil reais de fatura e só um funcionário gastou 300 mil reais. Então, quer dizer, o seguro é mutualismo. Então, a operadora, a seguradora, ela vai fazer uma análise, né? Mas a análise financeira que ela faz é se a empresa não está nesse caso que você citou aí, né? Empresas que devem já milhões, já tem, de repente, processo de falência, esse tipo de coisa ela pode negar. Mas a questão que você falou assim é muito difícil. Eu nunca tive nenhum caso, nesses 10 anos, nunca tive nenhum caso negado por conta disso. Então, o pessoal que está acompanhando aí, que tem esse tipo de dificuldade, pode procurar lá o Wagner, que, né, tem grandes chances aí de ser aprovado sim. Vamos lá. Então, Wagner, estamos chegando aí ao fim, né, da nossa entrevista de ágil de negócios sobre o mercado de plano de saúde premium, de seguro de vida premium, sua especialidade lá na Jovelo Corretora. E eu gostaria, né, que você, como especialista, então, desse uma ou mais dicas aí, seja para esse consumidor, no caso, né, de plano de saúde, ou seja, para um empresário, para a empresa, algo que você acha aí que seja importante, considerando essa essência que vocês da Jovelo têm, que é a consultoria. Vocês não vendem só por vender, né? Não é a venda pela venda. Na realidade, vocês têm sim o produto, mas vocês vendem esse produto com uma roupagem aí bonita de consultoria, dando a consultoria, ensinando, vendo qual é o melhor pacote, o melhor modelo, é isso? Exatamente. Vamos lá. Hoje nós temos muitas pessoas que contratam. No Brasil, a grande maioria das pessoas já sabe o que é plano de saúde e a grande maioria também tem, né? São poucas que estão, assim, adquirindo novos. Ou ela saiu de uma empresa, né, e resolveu empreender, mas ela tinha na empresa e não tem noção de custo, como ela pagando. Mas se você for fazer uma troca de plano de saúde, você tem que observar as carências, né, se há doenças pré-existentes ou não, para que você não fique sem cobertura. Você tem que observar os prazos de uma troca para outra, né? Geralmente você não pode ficar 30 dias ou 60 dias fora de um plano de saúde para você entrar no outro, porque você não tem a redução de carência. Se você tem um plano de saúde há mais de 4 anos, é interessante você fazer uma revisão de valores, porque o plano de saúde ele reajusta anualmente, e de repente, anualmente, você não faz uma consultoria de mercado para saber se o valor que você está pagando ele é viável ou não. Tem casos aqui que a gente pega que dentro da própria operadora ou seguradora que a pessoa está, hoje o custo dela, se ela fosse contratar, seria mais barato, o mesmo plano, tudo igualzinho, mesma categoria, mais barato do que o que ela está pagando, né? Porque ao longo do tempo ela sofreu reajustes anuais, reajustes por trocar de faixa etária, então é interessante você fazer essa análise anualmente e não ter medo da troca, porque geralmente as pessoas têm medo por conta da carência. Mas se a consultoria for bem feita, se ela escolher um consultor de qualidade, ele não vai trocar o plano dela e deixar ela descoberta, né? Fazer com que ela, por conta de carência, algo desse tipo, ela venha ficar sem plano. Então, acho que é isso que você tem que ficar atento na hora de você contratar ou trocar de plano, né? Se atentar também aos valores de reembolso, se você é uma pessoa que usa bastante reembolso, se atentar se o valor que é ofertado para você atende à sua necessidade. Às vezes a diferença de custo é 3%, 4% para você ter um reembolso maior, mas se você utiliza bastante, isso compensa lá na frente. Tá? Eu acho que as dicas maiores são essas. Ótimas dicas, ótimas dicas. Bem, então, com essas dicas aí do Wagner Eloy, da Jovelo Corretora, especializada aí
em plano de saúde premium e também seguro de vidas premium, né? Aproveitando aí a oportunidade que foi aberta aí com o mercado, conforme nós conversamos aqui nesse bate-papo de quase 1 hora, a entrevista Ágil de Negócios, nós chegamos ao fim, mas antes eu gostaria aqui de agradecer aos nossos 2 patrocinadores oficiais, né, desse painel Entrevista Ágil de Negócios. Gostaria de mandar um abraço lá para o pessoal da PB Conecta, Marketing Estratégico, e também para o pessoal da Saúde One, né, que trabalha também uma plataforma aí de saúde, um RP da saúde, que inclusive viabiliza a telemedicina, como o Wagner também citou aqui. Então, esses 2 parceiros aí são os patrocinadores oficiais do nosso painel, que a partir, né, dos próximos ocorrerá todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, esse aqui está sendo o último, né, às 18 horas. Eu agradeço a todos. Wagner, agradeço imensamente a sua participação, a sua experiência. Se você quiser aí dar um recado final antes de eu fazer o fechamento, fica à vontade. Eu que agradeço o seu convite, foi um prazer estar aqui essa 1 hora conversando. Passou rapidinho, né? A gente nem viu. E se precisar, eu estou aqui. Se precisar de um consultor especialista, eu estou aqui para atender. Tá bom? Obrigado, legal. Boa noite. Combinado. Mais uma vez, obrigado, Wagner. Ao pessoal aí que está acompanhando, eu quero lembrá-los que esse vídeo estará disponível também no canal do YouTube da Ágil Escola de Negócios, nas mídias sociais. É um imenso prazer trazer esses conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá legal? Então, aguardo vocês aqui. Até a próxima e sintam-se abraçados. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.